Não fica em medo de comer, não. Tá gravando aqui. Então vamos lá. Siman 144. E começa assim, ó. Halachot, Kikibud, Ravô, Vezakô. Então, honra o mestre ou ancião. E também o Zeru. Talmid Chacham, o estudioso de Torá. Ok? Então vamos lá. Alahá de número 1, capítulo 144. E diz assim: a pessoa tem a obrigação de honrar e respeitar o seu mestre, o seu Rav, mais do que seu próprio pai, já que o pai traz a esse mundo, Olam Hazé, e o mestre encaminha para o Olam Abá, o mundo vindouro. Aí tem aqui Kitsur Migeshet Shulchan. A partir de quando a obrigação de levantar ao mestre na frente dele? Essa é uma pergunta. Quando estiver dentro da distância de 4 amot. O que é 4 amot? 2 metros. A obrigação de se levantar é 4 amot. 2 metros. A pessoa deve permanecer de pé até depois de passar pela sua frente. Há que afirme que é preciso aguardar de pé até que o mestre se distanciar 4 amot. Então são várias opiniões. A primeira é que tem que ficar de pé nesses 4 amot, independente de onde ele esteja. A segunda é que enquanto ele estiver à vista. Tem uma outra opinião também, que você tem que se permanecer de pé. Gente, deixa eu só voltar, rebobinar um pouco a fita. Tem que ficar de pé na frente de alguém, é mitzvah de onde? Deoraita ou Derabanan? Deoraita. Qual é a prescrição inicial do mandamento? Vocês lembram? Vai criar 19, versículo 32. Isso. Levantar na presença de um sábio e reverenciar os anciãos. Isso, na verdade, ele basicamente está falando sobre os anciãos. Então, a grande obrigação é de levantar diante de... Está escrito literalmente diante das cães. Então, e se alguém tem 13 anos de idade e tem cabelo branco? Essa é uma pergunta que se faz no Talmud. A grande verdade é que quando chegam na decisão de quem é que tem que se levantar, são 2 motivos. A pessoa que tem cabelo totalmente branco, como alguém de 70 anos de idade. Ok? Certo? Então, tem 70 anos de idade, você pode levantar para ele. Não começar a ter cabelos brancos, mas ter cabelo branco de completo. Ok? Vamos lá, continuando. Alahá de número 2. Está escrito levantar-se diante da cabeça branca das cães e amostra deferência ao ancião. Respeito ao ancião. Está escrito onde? 19, Vaikra, Levítico 19, 32. Ok? Ancião. O que significa ancião? Sabedoria, sábio. Exatamente. O Zaken, ou Zakan, significa, na verdade, vem também da palavra barba também em hebraico, e que significa alguém que é um erudito de Torá, conforme foi escrito: junta-me 70 homens dentre os anciãos de Israel. E ali tem a prescrição de que eles sejam sábios. Está lá em Números, Bamidbar 11 e 16, ok? Então, Números está falando o seguinte, que é para se juntar homens sábios e que eram anciãos. Então, nesse caso aqui, faz uma junção dos 2 textos e fala o seguinte: na verdade, quando se fala para você levantar para o ancião, você está falando sobre um erudito de Torá, para alguém que é entendido de Torá. Lembrando, qual é a lógica disso? A lógica é exatamente a seguinte: quanto tempo tem esse livro aqui? Ele, mais ou menos 2006. 300 anos. 300 anos. O livro. Esse livro? O livro, mas já tinha sido escrito antes, né? Não, esse livro aqui tem 300 anos. A Torá, ela tem quantos anos? Caraca, da fundação do mundo. Tá, não, mas o Sefer Torá. Vamos lá, o Sefer Torá. 5.734 anos. Não, tem basicamente quase 4 mil anos, tá? Porque na verdade, na época de Moshe Rabbeinu era oral, né? Era Então vamos lá. 1.800 anos mais ou menos, né? Isso, 3.800 anos mais ou menos. Vamos lá. Se eu pego a Torá e adquiro o conhecimento da Torá, quanto tempo eu estou adquirindo para mim de experiência? 3.800 anos. Entenderam? Então, quem é mais velho? Alguém de 70 anos ou alguém que é estudioso de Torá? Alguém que estudioso de Torá. Ok, ótimo. Se alguém lê e se identifica e absorve todo o conhecimento do Sefer Malachiah, o livro de Malaquias, ok? O cara se tornou perito no livro de Malaquias, ok? E uma outra pessoa se tornou perito no livro de Gênesis. Qual que merece mais respeito? O de Bereshit. Bereshit, Gênesis. Porque Por quê? O profeta apenas comentaram. E é mais antigo. Ok?
Então ele adquire mais tempo de vida. Então, na verdade, quando você adquire o conhecimento, você está adquirindo não só o seu conhecimento, mas também a alma de quem está te ensinando. Então, nesse caso, eu estou adquirindo 300 anos de conhecimento, quando você estuda, e que também já é acumulativo, porque ele acumula também o tempo da Torá. Ok? Ok? Nahon? Entendemos? Então, na verdade, quando a gente está levantando para um sábio de Torá, mesmo que ele tenha 13 anos de idade, eu estou me levantando não para ele, mas sim para o conhecimento de Torá que ele tem. Ok? Nahon? Ok? Ele tem quantos anos então? Hã? O Bar Mitzvah tem 13 mais, digamos, uns 5 mil anos já comum. Ok? Então merece. Ok? Entenderam? Nahon? Vamos lá. Certamente li o termo ancião como referência à sabedoria, conforme está escrito na continuação. Dos que tu sabes que são anciãos do povo, do seu povo tu guardas. Está escrito também no mesmo capítulo. Então, na verdade, quando está falando o seguinte, olha, tu sabes que são anciãos, ou seja, como é que é? O Sol Eterno sabe quem é ancião? Quer dizer que não é fácil de saber quem é ancião? É exatamente isso que Bamidbar está falando. Que tem anciãos que a gente às vezes não sabe que eles são anciãos, porque não é nítido que eles são anciãos. Então só Kadosh Baruch Hu que sabe. Entenderam? Porque é o nível de conhecimento de tempo de vida que ele viveu. Então a mitzvah da Torá, de Oraita, é levantar-se para os anciãos. Cabelo branco. Porém tem que levantar para quem? Para quem também tem a experiência adquirida através dos estudos. Exatamente. Ok? Ron? Continuando. Onde é que parou aqui? Ok. Portanto, é um mandamento afirmativo, ou seja, uma mitzvah positiva a ser levantar-se diante de um estudioso da Torá, um Talmid Chacham, de elevado conhecimento da Torá, mesmo que ele não seja mais velho que o seu mestre. Ok? Que ele não seja mais velho e nem que seja um rabino. Ok? Tá bom? Lembrando aqui, eu quero unir isso aí com a paraxá dessa semana. O que a paraxá dessa semana fala? Chegou Korah, ok? Que era de qual tribo Korah? Paraxá de hoje. Korah da tribo de Levi. Correto? Datan, Aviran e On Ben Pele. Tá? On Ben Pele era de qual tribo? Não. Reuven era Datan e Aviran. Pele era de qual tribo? Shimeon, ok? Tem Datan e Aviran. Juntam 4 pessoas e juntam-se contra Moshe Rabbeinu. O que a Torá fala dessas 4 pessoas? Korah, Datan, Aviran e On Ben Pele. Não, depois eu... Obrigado, tô dando. Não lembram? Falam que eram pessoas de nome. Eram pessoas bem vistas pela comunidade. Tinham Shem. Tinham um bom nome. Oi? Pessoas importantes. Então a Torá ela não fala que era um bando de desgraçados que foram contra Moshe Rabbeinu. A Torá ela fala que eram pessoas importantes. Nahon? Ok? Então eram pessoas importantes em primeiro lugar. Essas pessoas importantes, elas fizeram uma acusação contra Moshe Rabbeinu. Qual era a acusação que fizeram contra ele? Moshe Rabbeinu, lembrando, Moshe, Moisés, Rabbeinu, nosso professor, ok? Acusou de nepotismo, né? Que ele colocou Arão do seu lado para poder fazer tudo. Só Arão que pode falar, só Arão que exerce sacerdócio levítico. Sim, mas antes dessa acusação, a gente fala o seguinte, olha, vocês estão se colocando como Rav. A palavra ali usada em hebraico é Rav. Que era assim, vocês estão se colocando como se fosse mais importante que a comunidade. E o que ele afirma logo em seguida? Toda a comunidade é o que? Kadosh. Toda a comunidade é santa. Paraxá dessa semana, Paraxá Korah. Ok? Então, qual era a afirmação que eles fizeram? Agora, vocês estão se colocando como Rav. Naquela época ainda não usava ainda a palavra rabino ainda, mas foi usado nesse caso. Vocês estão querendo ser o rabino daqui da comunidade. Quer ser o rabino da cocada preta aqui. Então... Depois eu como. Não? Espera um pouquinho. Tá. Aí, é o pessoal que não sabe, aqui a gente ainda tem comida ainda no Yeshiva. O pessoal que assiste pela internet. Nem cheiro vocês vão aí na internet saber como é que é. Então, meu marido, tem a obrigação, em primeiro lugar, de... eles estavam falando o seguinte, olha, vocês não são rabinos, vocês não são grandes. A palavra Rav em hebraico significa elevado, significa grande. Tá? Tanto que a gente fala Rav Emunatecha, né? Grande é a tua fidelidade. Então, na oração do Moreira em Lefanecha. Então vamos voltar aqui pra gente não se perder. Toda. Eles começaram a falar, não, olha, você tá querendo se colocar em cima da gente. E depois a acusação posterior foi que por que tem que ser alguém da sua família? Por que tem que ser Aharon que tem que ser? Isso é nepotismo.
Né? Vocês estão querendo favorecer a família de vocês. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, shakol mihar baro, amém. Amém. Tem essa acusação. Em primeiro lugar, essa acusação é mentirosa? Não. Vamos ver. A Torá não fala que ela é mentirosa. Mas a Torá dá bom testemunho desses camaradas. A Torá fala que eram pessoas de bom nome, eram pessoas importantes. E ainda mais falam que eram príncipes, Nisi'im. Então, Raverim, qual a ideia? A ideia é que a Torá está falando o seguinte: eram pessoas boas, pessoas importantes. Porém, eram pessoas que estavam falando contra o líder e estavam fazendo acusações sérias. Poderia ser verdade, pode ser verdade, vamos ver. Depois dessa acusação, a Torá ela não mostra de fato quem está certo ou quem está errado. Essa é a questão. O que a gente viu lá quando Miriam, aí tem uma sequência de 3 parashot. Há 2 parashot atrás foi uma parashat onde apareceu quem? Miriam e Aharon. O que eles fizeram? Falaram contra o Moshe Rabbeinu. Falaram o que contra Moshe Rabbeinu? Acusaram ele de ter separado da esposa. Acusaram ele de ter separado da esposa. E depois qual a segunda coisa que ela fala? Miriam. Porque foi habitado com mulher gentia, né? Não, isso é uma ideia cristã, não é uma ideia judaica. A ideia é o seguinte, que ela tinha falado que você abandonou sua mulher e seus filhos para lutar contra o faraó do Egito. Eu, Miriam, seu irmão Harão, ninguém precisou deixar a família. Por que você teve que deixar a família para poder lutar contra o faraó? O que houve? Por que você fez isso? Entendeu? Essa é a acusação básica. Então, essa era a acusação. Então a Torá também não fala que eles estavam errados. A Torá em nenhum momento fala que eles estavam errados na acusação que eles fizeram. Mesmo assim, Hã? ficaram leprosos. Sim. Por que eles estavam falando? Por que você tem que ser maior do que a gente? Não, a gente também é profeta também. Entenderam? Qual era a questão? Na verdade, o grande problema ali era que estavam tirando a autoridade de alguém que tinha recebido autoridade e que assim ia incentivar outras pessoas a se levantarem contra as autoridades. E assim uma reação em cadeia. Então a Torá estava em xeque. Ok? Hã? Uma rebelião, né? Sim. A Torá está em xeque. Não quer dizer que eles estavam errados. A Torá em nenhum momento afirmou que o que eles fizeram foi que a acusação foi errada, o que foi errado eles irem contra. O problema é que eles estavam se levantando. Mas uma coisa que também fala, não sei se foi o Gaon de Vilna, a gente estudou na semana retrasada, eu não me lembro quem foi que disse, mas alguém disse que o motivo deles não... Na verdade, eles não sabiam que ele era maior que eles. Eles falaram, você não é maior que a gente. E a Torá não fala que eles estavam mentindo. A Torá podia simplesmente falar, isso aí foi erro deles, isso aí foi mentira deles, não. A verdade é que eles não sabiam que ele era maior. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu, em toda a sua vida, ele não agiu como se ele fosse pessoa diferente. Imagina alguém que ganha 100 mil reais. O que a pessoa faz? A pessoa começa a se comportar como alguém que ganha 100 mil reais. Moshe Rabbeinu não. Ele era alguém que ganhou as pedras de Safira, ficou rico com as pedras de Safira. Outra, ele venceu Og. Ele venceu uma guerra, ele se tornou poderoso de 2 formas. Porém, ele não se mostrou melhor do que ninguém. Se comportava como se fosse uma pessoa comum. Se alguém achasse Moshe Rabbeinu na rua e achasse qualquer Euven que andava lá na rua, você não ia ver diferença nenhuma. Ao contrário de muita gente, o rabino de verdade, Raverim, ele vai para a Europa, viaja e não coloca uma foto no Facebook. Se ele for para Israel, ele coloca uma foto no Facebook, porque a Allahá diz que é para você não se colocar acima das outras pessoas. Tem uma mitzvah nossa que diz que nós temos que ter tzeniut. O que é tzeniut? É ter uma pessoa que tenha recato, ou seja, vai fazer as coisas, seja para você. Não queira expor, porque isso incentiva as pessoas a terem inveja. Ok? Ron? Entendemos? Então vamos voltar. Então Moshe Rabbeinu, ele não só era humilde, mas ele não mostrava para ninguém que ele era importante, porque ele era importante. Ele era a única pessoa no mundo, no passado, no presente e no futuro, que falava com Hashem face a face sem símbolo nenhum. Sem símbolo nenhum. Todos os outros profetas têm símbolo, têm sentimento, têm sonho, têm visão, direcionamento, Ruach HaKodesh, direcionado por Ruach HaKodesh. O único que recebeu promessa, hoje, ontem, sempre, de você falar face a face, tete a tete, como se fosse um amigo, é Moshe Rabbeinu. Mas houve também um grande questionamento de Miriam. Deus só falar diretamente com Moisés e por ela era por sonho, ela mesmo narra do que. Ela não sabia. O Senhor fala com Deus por sonho.
Sim. por visões, e contigo fala face a face. Ali é a humildade demonstrada. Ali no começo acho que ela não fala isso não. Pelo menos eu não me lembro de ter falado isso não. Vamos lá. Ah, pelo menos eu não lembro, depois a gente pode ver. Mas, então, Gabriel, tem essa questão. Então, teve aquele problema. Logo em seguida, qual foi o outro problema da Paraxá da semana passada, agora que acabou de passar? Paraxá Shlach. Os 10 espiões Aham. cometeram basicamente o mesmo pecado que Miriam. Por que eles foram punidos com uma severidade maior do que Miriam? Porque incentivaram os outros a pecarem. Uma ideia, dividir o povo. Qual a segunda ideia? Rebelião? Porque Miriam ele errou para si e Aharon também errou para si. Só que eles incentivaram o povo a fazer. Primeira ideia, ok, ótimo, excelente. Outra ideia. Hã? Outra ideia é que eles também eles erraram contra o próprio Eterno. Também que uma vez já tinha dado promessa que daria a terra. Boa, outra ideia. Aí, O que tem a ver com essa... A Ainará tem a ver com o Lashonará também. A Ainará é o olho mal, ou seja, eu olho as coisas de maneira negativa e eu só vou conseguir ver coisa ruim de lá. O Ainará também leva também o Lashonará, né, a falar mal de alguma coisa, ou seja, eles não mentiram, falaram a verdade, só que usaram de maneira negativa. Agora, o outro motivo é o seguinte, por que essa Paraxá está colada com a Paraxá anterior? De Miriam. Por que não fala um pouquinho depois? Aí é que está um outro motivo pelo qual foi muito pesada a punição deles. Por quê? Porque eles já viram o que tinha acontecido com Miriam. Ficaram 7 dias, a comunidade toda ficou parada 7 dias esperando ela. Por quê? Por causa daquilo que tinha acontecido. Tiveram exemplo e não se consertaram. Haverim, o pior não é uma pessoa que não se conserta. O pior não é uma pessoa que faz alguma coisa de errado. O pior que existe no ser humano é uma pessoa que faz uma coisa de errado, vê que tem uma punição, vê que aconteceu e não se conserta. Essa é a pior coisa que E tem. ainda na sequência influenciaram os outros a errarem. E ainda faz outros errar também. Mas assim, Sabendo que é a ponto errado. de irem e morrer na mão do Você falou agora uma coisa aí que eu não... Acho que Engraçado. todo mundo passou desapercebido aí. Na verdade é isso mesmo. Quer dizer, eles tiveram exemplo, assim, ó, ontem já, lógico, né? Tiveram exemplo há poucos dias atrás, a gente ficou parado, pessoas daqui foi punido. Por causa A nação toda ficou parada 7 dias. Não tinha como ninguém ficar sabendo o que tinha acontecido. Tá vendo como é que é o detalhe? andar. E nessa Parashat agora acontece Korah, Datan e Aviram. Sequência de 3. O problema, nenhuma dessas Parashot, as pessoas eram pessoas menos importantes ou pessoas iníquas. A Torá não chama ninguém de iníquo nenhuma dessas Parashot. Ao contrário, só tem elogio para essas pessoas. Só que qual é o problema? O problema não está no erro, o problema não está no sentimento ruim. O problema é não respeitar uma coisa. Hierarquia. Porque se você destrói a hierarquia, por isso a importância dessa mitzvah, por isso que essa mitzvah de estreia de quem está começando nas aulas. Por quê? Porque se não tiver um respeito com a transmissão da Torá, não existe transmissão de Torá. Se o teu filho não vê você respeitando o Rav, ele não vai respeitar o Rav. Para ele a Torá vai ser aquilo que ele está ensinando. É melhor eu vi stand-up comedy do Fábio Porchat. Ganho mais, pelo menos eu estou rindo. Entenderam? Entenderam? Então se não houver um respeito por aquilo que está sendo transmitido, aquilo ali não vai valer de nada para gerações futuras. Vai vir uma bagunça. Respeito pela Torá, pela lei. E é bom também lembrar Respeito pelos rabinos, É bom lembrar. instrutores, professores. É bom lembrar dos filhos de Arão Exatamente. com Enragadol, né? Sim, não, mas isso aí está muito Mesmo- longe. Mesmo Todos que nós esteja estamos- mesmo que esteja certo o questionamento, você batendo de frente com autoridade, você vai sofrer consequências. Existe a maneira correta de corrigir um líder. A gente vai estudar aqui. Tem que corrigir o líder. A verdade é que tem que corrigir o líder. O líder tem que ser corrigido. Porém, existe uma coisa que a gente vai estudar agora chamada... Hã? Respeito, kavod. Isso vai desde os pais até o rabino. Tá bom? É uma primeira coisa que aprende no judaísmo quando se adentra é kavod. Por que kavod? Porque respeitar, isso começa da hierarquia. Por quê? É muito mais difícil você respeitar um colega seu. Tô falando sério. É mais difícil porque ele é teu colega, ele é teu parceiro, ele é teu chapa, você bate nas costas dele, você vai conviver com ele lá, então é muito mais difícil. Agora, teoricamente seria mais fácil você respeitar um pai, uma mãe, um patrão, um chefe e um líder. É mais fácil. Então por isso que você tem que ir por essa ordem, aprendendo a respeitar eles para depois respeitar os outros. Isso é uma cadência. Então você treina com os maiores, que é um pouco mais difícil, e depois você, com maior esforço, vai para a parte mais fácil. Depois você constrói o seu castelo, primeiro com os fundamentos e depois com os outros ao redor. Ok? Vamos lá.
Então a gente entendeu já que é da Torá. A Torá diz que tem que respeitar primeiro os anciãos, ok? Quem é mais velho. Primeiro lugar, não se deixa velhinho falando sozinho. Ouve o que o velhinho tem para dizer. Todo velhinho. Tem cabelo branco, você tem que ouvir aquilo. Ele tem que ter respeito máximo. Duas pessoas levantaram a mão. A pessoa primeiro levanta a mão, depois o velhinho levanta a mão. O velhinho levanta a mão, mas tem que ser ouvido primeiro. Ok? Tem duas pessoas para você dar emprego. Um velhinho e um jovem. Para que você dá emprego? Para o velhinho. Ok? Mesmo que isso vai te dispendiar um pouco mais de trabalho, vai ter que contratar mais duas pessoas. Por quê? Aquelas pessoas não vão ter experiência, aquele velhinho vai ter experiência, ok? Ok? Os mais velhos sempre tem que ter um respeito maior. Chegou alguém aqui, um velhinho aqui na nossa comunidade. Ele sentou, ele veio aqui para a mesa aqui para cumprimentar a gente. O que a gente faz? Levanta. Isso é fofolete, isso é boas maneiras? Não, isso é mitzvah, é mandamento. Ok? Está escrito na Torá. Não é fofolete, não é historinha da galinha pintadinha, não. Isso é da Torá, isso é uma mitzvah. Cada vez que faz isso, é uma mitzvah obedecida. Ok? Continuando. Por que fala aqui que tem que dar maior honra? Não está falando que não tem que dar honra aos pais, tá? Não entenda. Quando é que está falando que tem que dar maior honra ao mestre, ao rabino, do que ao pai, não está falando que é para você tirar a honra dos seus pais, ok? Está falando que maior tem que ser do rabino. Ou seja, se tem que ser grande a dos pais, a gente vai entender que é grande mesmo, do rabino ainda tem que ser um pouco maior. Por quê? Surge a pergunta. Ele é o que nos ensina a Torá, é o que traz o conhecimento para nós. Boa resposta. Outra resposta dentro do Shulchan Aruch, né? Dentro do Pirkei Avot. Do rabino, por que tem que estar mais um rabino? Sim. Porque ele que vai me levar o Anabá. Isso. O pai e a mãe trazem a gente pro Lamazé, pro mundo atual. Isso tem que ter honra por eles. Tem que honrar eles porque eles fizeram isso por você. Mesmo que sejam Rashaim, mesmo que sejam ímpios, tá? Tem que dar honra. Não pode tirar a honra deles. Porém, o Rav, ele te leva pro Olam Abá, porque ele te dá condições de você obedecer cada vez mais aquelas Baruch Hu, ok? Ele que pavimenta o caminho. Ele não vai te dar o Olam Abá, mas ele vai pavimentar o caminho. Vai fazer com que o caminho seja mais fácil para você, ok? Mostra as placas, né? Exatamente. Ok? Ok? Porque de duas formas, você pode chegar no Olam Abá de duas formas. Ou pisando em buraco, sujando o pé, tropeçando, caindo, mas vai chegar lá. Ou então você pode chegar por uma estrada pavimentada. E quem pavimenta essa estrada é o rabino. Não vão achar que o rabino vai salvar alguém. Isso não é a ideia, tá bom? Nenhum ser humano tem o poder de salvar alguém, tá? A pessoa é salva porque é salva, tá? Agora a questão é que o rabino, ele é um instrumento pelo qual a Kadosh Baruch Hu vai pavimentar para que fique mais fácil sua caminhada com o sagrado, ok? Entendemos? Vamos lá, continuando. Tem que deixar muito bem explicadinho para não deixar nenhuma falha de entendimento. Vamos lá. Alahá de número 3. Quem anda com o mestre na rua? Um Talmid Chacham deve ser acompanhado por 2 Talmidei Chachamim, por 2 discípulos, tá? Os 3 devem caminhar da seguinte forma. O mestre fica no centro, os outros atrás. Cada um desses deve ficar. Um deve se posicionar na lateral, o maior na lateral direita e o menor na lateral esquerda. Ou seja, o que tem maior conhecimento fica no lado direito e o que tem menor conhecimento fica no lado esquerdo. Raverim, isso quer dizer que uma pessoa é melhor do que a outra? Não. Isso é para treinar você a saber quem você é. Humildade não é você se depreciar. Humildade é saber realmente quem você é. Uma pessoa ela pode ser humilde, sabendo quem se é, a pessoa faz um elogio e fala assim, tá, obrigado, pronto, acabou, aquilo não atinge ela. Se a pessoa fica assim, não, que isso, tá? A pessoa na verdade está se depreciando. Ok, toda hora. Falsa modéstia. Exatamente. Sabe que é e não tem. E fica lá naquela cor, naquele... E isso no final das contas é o quê? Mentira. A pessoa sabe que é, porque... Não, você desenha bem pra caramba. Poxa, toda hora, desenha bem, legal, ótimo. Baruch Hashem, ótimo. Entendeu? Não é pra você ficar, não, então... Ou então ficar se achando demais. Ótimo, desenho bem, pronto, acabou. Acabou, por aí. Você estuda bem. Legal. Aceita, pronto, acabou, né? Ficar nem achando que você desenha, eu sou o melhor desenhista do mundo, eu sou o maior estudante do mundo, ou então falar assim, não, eu sou o pior das criaturas, o cocô do cavalo do bandido. Não é assim, ok? Tem que saber quem você é, pronto, acabou. Aceitar, pronto, aceita. Toda hora. Então, isso é um treinamento para a pessoa saber quem se é. Isso também facilita também na hora das pessoas receberem essas pessoas, ok? Quarta alahá.
Gravidade na falta de respeito com o Talmid Chacham, o estudioso da Torá. Lembrando que a palavra é traduzida como erudito da Torá, na verdade é uma péssima tradução, tá? Na verdade a tradução Talmid Chacham, o que significa Talmid Chacham? Talmid é o quê? Discípulo. Chacham é o quê? Sábio. Talmid Chacham significa sábio, é um discípulo sábio. Ou seja, mesmo um sábio de Torá, mesmo aquele que tem conhecimento profundo de Torá, ele sempre vai ser um aluno. Sempre. Ele não para de estudar e não para de aprender. Todos os dias da sua vida ele está estudando. Nunca para. Ok? Então ele não se torna o professor PhD, ou que eu já vi um título de um teólogo uma vez, DD, doutor em divindade. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu fica doente e vai consultar ele. Já ouvi isso. Né? Doutor em divindade. Eu falei, cara, esse cara tá melhor que eu. Se tivesse chegado no ápice do conhecimento. Exatamente. O cara é doutor em Deus. Então, o camarada... Livro cavalo, né? Não, o cara tá melhor do que os rabinos. Ok, vamos lá. Então, esse é um dos problemas. Vamos lá. É um grave pecado desonrar ou odiar o Talmid Chacham. Jerusalém só foi destruída porque os eruditos foram aviltados ali, foram desrespeitados ali. Então, Jerusalém foi... Esse é um dos motivos que o Beit Yosef ele diz. Qual é o motivo por que Jerusalém foi destruída? Porque os Talmid Chacham, os Talmidei Chachamim, os sábios de Torá foram desrespeitados ali. O que tem a ver o desrespeito com os rabinos com a destruição do Beit HaMikdash? Não é motivo de destruir o Beit HaMikdash, o templo sagrado, que é a parte mais sagrada de Kadosh Baruch Hu, na terra, no mundo, por conta do desrespeito a um homem. Qual é a resposta que a gente encontra aí? Vamos lá. Vamos queimar a mufa. Qual é a resposta de por que o sagrado... Desrespeitou o sagrado, desrespeitou a Torá, desrespeitou o que tem o conhecimento, aquele que pode trazer a salvação para aquele local. Se ele desrespeita o que tem o conhecimento, que vai trazer a solução para o local, ele desrespeita Deus de qualquer forma e ele tem que ser punido. Sim, verdade. Então, na verdade, o que acontece? Quando a pessoa desrespeita o canal do conhecimento, ela, mesmo que ela não queira desrespeitar o sagrado, quando ela perdeu um pouco do temor ao conhecimento. Então o que acontece? Qualquer conhecimento que chegar diante dela, ela não vai saber reconhecer. Então isso vai fazer com que o povo completamente se destrua. E foi o que aconteceu. Deus sendo onisciente, sabendo que não vai ter jeito mesmo, que não vão aceitar mais, a tendência é depreciar e destruir. Sim. E vai destruir, vão acabar com o tempo. Sim. O que acontece? Quando a pessoa desrespeita o seu rabino, ela desrespeita o rabino. Ela pode sair daí e ir para outro lugar. Vai desrespeitar o outro também. E desrespeitar o outro também. Porque o problema não está com o rabino, está com o cavoto que ela tem. No judaísmo a gente tem a ideia do seguinte: existe discordância entre nós. Porém, raramente existe uma subdivisão entre o judaísmo. Porque, mesmo que a pessoa discorde de algum ponto, discorde de alguma visão de algum rabino, de algum segmento religioso do judaísmo, ele respeita aquela ideologia, porque fala, há uma lógica, porque o judeu ele não é estúpido, ele não nasceu para ser estúpido. A nossa fé não nasce para você parar de pensar, então todo mundo pensa. Então alguma lógica tem que ter. Então mesmo que o pensamento eles sejam pensamentos diferentes do mesmo assunto, mesmo assim há uma lógica. Então tem que ser respeitado, ok? Então por isso que quando a gente vai ensinar uma halakha, a gente vai ensinar 2 formas, 3 formas de se fazer, 3 opiniões na Torá, alguma coisa assim, porque sempre existe uma outra maneira de se explicar. Até porque a Torá, se ela fosse explicar detalhe por detalhe do que ela está dizendo, ia se gastar muito mais do que ela se fala. Então ela fala geralmente por código, para você poder entender isso, entender e aplicar aquilo na sua vida. Por exemplo, computador está na Torá? Hã? De uma certa forma tá. Tá. Tá, mas não de maneira explícita. Transplante de coração tá na Torá? Tá. Tá. Só que não é fácil você encontrar. Mas tá lá. Tá lá. O que eu quero dizer com vocês? Todos os assuntos do mundo estão contidos na Torá. Todos. Todos. Do menor ao maior assunto. Porém, você precisa caçar ali dentro. Então, o Eterno ele faz de uma maneira com que o texto ele seja resumido e seja bem colocado ali, para que você possa achar qualquer coisa ali. Porém, você tem que caçar. E porque é muito vago, às vezes há 2 ou 3 opiniões sobre aquilo ali. Não quer dizer que uma ou outra as 2 estejam erradas. Às vezes pode acontecer que uma esteja completamente errada. Mas de maneira geral, pelo menos 2 delas estão corretas. Em 2 óticas diferentes, para 2 tipos de pessoas diferentes receber aquela decisão, entenderam? Por exemplo, não pode acender luz no Shabat.
Tá certo ou tá errado? É vela, fogo, luz pode. É elétrico. Tá certo ou tá errado? Não, Essa é a não questão. amarrar. Dentro do judaísmo existe essa... A melhor resposta no judaísmo é o seguinte: depende do ponto de vista, depende da Allahá. Entenderam? Então, a grande questão não é a luz, qual é a lógica da luz? A luz, quando você acende, liga-se uma faísca e, de certa forma, a eletricidade mantém uma faísca acesa de chama, porque, na verdade, boa parte das luzes são o quê? São como é que se diz? Hã? Não é isso. É que diz que uma é fria e outra é inflamável, eu acho que se dá o nome. Incandescente. Então ela tem uma incandescência, tem fogo. Entendeu? Então, para alguns tem uma lógica, para outros essa lógica não cabe a isso, só cabe através do fogo literal. Entenderam? Mas ambos têm uma lógica. Então, qual que está certo? Qual o ramo que você está seguindo? Qual o segmento que você segue? Entenderam qual é a resposta? Todas as línguas, elas derivam do fundamento católico, onde forma uma explosão, Sim. mesmo que mínima, vai ter luz. Sim. Então é o que eu estou falando, alguns consideram o fogo como fogo e alguns consideram a faísca como parte do fogo. Então ambas as ideias, elas têm fundamento na Torá, só que são pensamentos diferentes. Perceberam? Ambos estão certos. Um é mais exigente, outro é menos exigente, mas ambos estão certos. Entendeu? São respeitados. E assim que tem que ser visto, ok? Continuando. Então quando você consegue respeitar o limite do outro, até onde o outro vai, então você consegue manter o conhecimento da Torá e falar o seguinte: olha, a Torá está mantida ali. Se está mantida ali de alguma forma, tem que ser respeitado. Entenderam? Assim, uma das coisas que eu estou aqui hoje, que eu vi alguns vídeos seus, e eu entendi e respeito. Cavote. Sim, acabou isso. Respeito e tal, independente da linha de pensamento, pode se respeitar. E eu achei isso bonito, eu falei, eu vou lá, eu vou ouvir esse camarada. Legal. Seja bem-vindo. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam. Baruch atah Adonai Elokeinu. Baruch atah Adonai Elokeinu. Vamos lá. Para entender, né, que a preocupação de evitar o efeito do menor é importante, né? Sim. Porque às vezes ela, mas eu derrubei uma pedra, mas essa uma pedra que você derrubou, ela Sim. foi derrubando todas as outras 27. Então o efeito dominó é importante evitar. Vamos lá? Desonraram o diário erudito da Torá. E aqui ele cita, foram avaliados ali, conforme foi dito, Shenemar, e eles ficaram zombando dos mensageiros de Eloquim, desprezaram suas palavras e escarneciam dos seus profetas. Está lá em Divrei Hayamin, Crônicas 36:16. Ou seja, eles menosprezavam os que ensinavam a palavra de Eloquim. Ok? Então quando se menospreza, ou seja, não dá bola, não dá atenção, vai falar besteira, automaticamente você está desrespeitando também o canal. Ok? Então, na verdade, Ravarim, todo o motivo de respeitar o erudito de Torá, tanto quanto o ancião, não é respeitar a pessoa em si. Se você pensar nisso, você está fazendo idolatria. Então, na verdade, você tem que respeitar e tem que ter na sua cabeça que exatamente, aquilo de Torá que contém nele, ele é só um objeto que recebe ali a Torá. Então, na verdade, você está respeitando ali a Torá. Exatamente. Ok? Uma boa questão é ele citar Elisha, o profeta Eliseu, o que aconteceu com ele, Sim. passando e foi zombado. Zombaram dele e nos... Lá vai o careca, lá vai o careca. É, o Exatamente. calmo. Exatamente. Eles não respeitaram a honra dele com a Torá que ele tinha, as questões... Chegou a ursa e pegou os camaradas, E devorou. os jovenzinhos. Então vamos lá. Então é justamente isso, porque a pessoa zombar de qualquer pessoa já é uma coisa feia. Mas se a pessoa zomba de alguém que é o responsável pela geração, porque ele era o gadolador, ele era o gigante da geração, de transmitir a Torá para toda aquela geração, o que as pessoas estão fazendo? Destruindo toda a transmissão. Se aquela pessoa perder o respeito da comunidade, a pessoa vai ensinar e ninguém mais vai receber, porque vai falar assim, pô, aquele camarada ali não tem moral nenhuma, entendeu? Então o canal vai estar, entre aspas, sujo, então não vai ter uma boa canalização de conhecimento e as pessoas não vão receber. Tá? Ok? Então essa é a seriedade do problema. Então o problema não está com o profeta, o problema não está em desrespeitar o profeta, o problema está em você colocar um bolo de cabelo no meio do tubulamento e deixar com que aquele não passe para as outras gerações, entenderam? Qual é o problema? A conservação da pessoa, do canal, do sagrado e do próprio sagrado. Sim, exato. Ok? Vamos lá. Ou seja, eles menosprezaram os ensinamentos das palavras de Eloquim. Esse também é o significado do Passuk da Torá, e os meus estatutos preservareis. Ou seja,
Está lá em Vaikra, Levítico 26:15. Preservar os estatutos é também preservar tudo aquilo que envolve a questão do sagrado. E nisso também envolve também a aula que a gente teve na semana retrasada, que é kavod na sinagoga. Posso dizer uma coisa para vocês? Estava conversando ontem com a minha tia, na verdade a minha tia da minha esposa, e ela falou o seguinte: é incrível o quanto em uma congregação onde ela limpa, tinha lixo atrás das cadeiras, chiclete embaixo das cadeiras, né? E sujeira a lavantê nos corredores. Está desrespeitando também o sagrado, porque é um ambiente onde você tem contato, teoricamente, com o sagrado. Por isso que a gente tem a larrota de respeito na sinagoga. E eu posso dar um testemunho muito bacana de vocês. Eu nunca vi lá dentro sujeira. Eu, particularmente, nunca vi. Olha que eu sou chato com essas coisas, né? Para não dizer que eu vi uma vez que a pessoa estava colocando no bolso e deixou cair no chão. Mas a pessoa teve a intenção de colocar dentro do bolso. Eu vi isso acontecer. E aí depois outra pessoa foi e pegou. E não ficou nem até o final do serviço. E eu nunca vi chiclete embaixo da cadeira. O que é difícil também acontecer numa comunidade. Ou seja, de bala. não encontra aqui. Isso é bacana, porque há um treinamento do que é sagrado. Então, assim, na verdade, essa Kibud Arav, Kibud a Beit HaMidrash, a Beit HaKnesset, a sinagoga, a casa de estudos, tudo isso tem a ver com o respeito do sagrado. Nada disso tem a ver com o Talmid Chacham, com os estudiosos da Torá, com a sinagoga, com o estudo, necessariamente, com nada disso. Isso tudo tem a ver com o nosso treino, o pensar sobre o que é sagrado pra gente. Quem é o sagrado pra gente? O que envolve as coisas sagradas pra nós? Isso é treinar a mente, isso é pensar. Ok? Vamos continuar. Para terminar, a quinta alahá, mas antes só vamos terminar a terceira aqui, a quarta aqui. Se desprezares os que ensinam os meus estatutos, todo aquele que menospreza um erudito não tem quinhão no mundo vindouro. E está incluído na regra de, porque a palavra de Elohim menosprezou, certamente será banida aquela alma. Bamidbar, números 15 e 31. Última frase dessa alahá. É proibido fazer o uso do estudioso da Torá para realizar tarefas particulares. Depois a gente vai ler as explicações, hoje a gente não vai ler, a gente vai ler na próxima aula. Mas qual é a ideia principal aqui falando? Por que diz que não respeitar o estudioso de Torá faz com que a pessoa perca quinhão no mundo vindouro? Né? Já que, isso foi até uma dúvida da gente quando a gente estava estudando o Ética do Sinai, a gente leu o seguinte, que Kol Israel Helek Leolam Haba, todo Israel tem quinhão, tem lugar fixo, tem direito ao Olam Haba. Ninguém perde, ninguém compra o Olam Haba. Mas aí a gente questionou até, Ruth falou, mas se todo mundo tem, como é que eu posso fazer qualquer pecado que eu quiser? E a resposta é não. Um deles é esse aqui, desrespeitar os estudiosos de Torá. Por quê? Porque se você desrespeita, sabendo que aquele é um instrumento da Torá, se você desrespeita, você não vai conseguir levar adiante nada de mitzvah da Torá. Consequentemente, qual o amor que você tem pelo Eterno? Um outro deles é o seguinte, eu ter relações com alguém na minha família. Minha mãe, minha irmã, meu pai, sogro, sogra. São questões, Raverino, que você fica pensando o seguinte, será que a pessoa tem respeito àquilo ali? Porque tem gente, a gente respeita todas as opções que a pessoa possa fazer na vida, mas se a pessoa fala o seguinte, olha, digamos, a pessoa, foi até uma dúvida que tiveram comigo, mas se a pessoa nasceu gay, ok, nasceu gay, ótimo. Mas quem ela ama mais, a si mesmo ou o sagrado? O sagrado manda fazer isso. Se ela desrespeita isso que o sagrado mandou fazer, eu não vou negar que ela nasceu assim. Tá, digamos que ela nasceu assim, tá bom, nasceu assim. Mas ela não pode fazer o sacrifício pessoal pelo sagrado, já que ele manda fazer aquilo ali. A mesma coisa uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença chamada ninfomania. A pessoa tem uma tendência exagerada, natural do seu próprio organismo, dela, é natural da natureza dela, ter desejo a todo e qualquer segundo com qualquer pessoa. Ele vai ter desejo sexual com qualquer pessoa, a qualquer momento, a qualquer hora. Mesmo heterossexual. Essa pessoa, ela não tem que se privar desse desejo, que é natural, ele nasceu assim. Ele não tem que se privar por uma questão que o Eterno fala, que tem que ser com sua esposa, tem um momento específico, tem que ser depois do mikvah e tal, etc, etc. Não tem regras? Não tem que respeitar? É igual. Eu não digo que tem que ser diferente a regra para a pessoa que nasceu gay ou a pessoa que tem algum outro desejo natural. O problema não é esse. Entenderam? Então, todas as questões da Torá não tem nada relacionado com o que a pessoa sente ou não sente.
tem sim relacionado com o meu autocontrole em relação ao Kadosh Baruch Hu. Ele é mais sagrado do que eu. Ele é mais especial do que eu. Eu tenho que rejeitar alguma coisa que é minha para dar para ele. Ok? Essa é a ideia da Torá. A Torá nunca vai dizer alguma coisa, nunca vai dar alguma coisa para você que você já... Você gosta de comer. Então nunca faça jejum na sua vida. Não, por que exige jejum se jejum é contra a minha natureza? Minha natureza é comer. Por que eu vou me privar de comer? 24 horas, vamos dizer, 12 horas. Para quê? Se é na minha natureza comer. Então a Torá, na verdade, ela preza por o controle da sua mente sobre o seu corpo. Independente do que for. Então a Torá ela não diz que o gay tem capeta no corpo. Ou que aquela pessoa que tem desejo sexual exagerado tem capeta no corpo. Essa não é a ideia. A ideia é que nós temos desejos naturais, normais, né? Cada um tem a sua limitação. E cada um tem que controlar o seu corpo através da sua mente. Ok? Só tocou numa coisa interessante, me permita falar aqui rapidamente. Eu estava vendo num debate entre as pessoas, a pessoa falou assim, não, a pessoa que é gay, ela tem o capeta no corpo e eu acredito que saindo esse capeta ela vai ficar boa. Eu falei, opa, então você encontrou a solução para todos os gays do mundo. Caramba, você acabou de descobrir, rapaz. Eu falei pro cara assim... Não só para os gays, pro mesquinho, que mesquinho também tem um capeta no corpo. Exatamente, ele falou, pô, isso. Eu falei, você acabou de descobrir a cura para os gays. Como? Eu falei, se ele tem capeta, você falou que orando resolve, bota todo mundo aqui, nós vamos orar e vai sair capeta, então tá tudo resolvido. Aí ele parou, aí ele, não, mas... Eu falei, então não é bem assim. Eu falei, então para raciocinar que não é bem assim. Ok, a gente termina a última Alahá de hoje, tá? Prometo que libero vocês. São 40 minutos dessa aula. Vou terminar e depois vou dar 9 minutos aí de quebra pra gente tirar dúvidas. Eu vou comer já. Favorecer um estudioso da Torá no comércio. Quando o Talmid Chacham tem uma mercadoria para vender, não é dada permissão para outros venderem uma mercadoria similar, antes de que ele venda a sua. No entanto, isso só é válido em caso de não haver gentios vendendo a mesma mercadoria. Caso contrário, isso não é feito, porque não traz benefício ao erudito de Torá, ao Talmid Chacham. Já que, de qualquer modo, ele terá que competir com os gentios. E não há por que prejudicar os outros vendedores judeus por causa disso. Ok? Essa é a última alahá que a gente estuda. Por que tem essa alahá? Por quê? O sustento dele. Hã? O sustento está muito aumentando, pode passar mais tempo estudando, comprando mais materiais para estudar. Exatamente. Ter o conhecimento ao povo. A Torá nunca diz que o Talmid Chacham, o estudioso de Torá, o professor de Torá, ele tenha que passar 24 horas por dia estudando para dar conhecimento, sem trabalhar. Ao contrário, a Torá ela sempre vai dizer para a pessoa trabalhar. Só que tem que tirar sustento disso aí. Porque geralmente a pessoa tem um tempo de horário de trabalho. Só que o Talmid Chacham, para poder ter família e para poder cumprir mitzvot, para poder fazer as coisas, ele precisa ter tempo para fazer isso. Então ele vai ter um trabalho onde ele possa ter um tempo mais maleável para isso, ok? Para que ele possa, além de trabalhar, ele possa exercer a sua função e ter tempo para poder estudar, para poder ensinar para outros, entenderam? Existem duas formas de se fazer isso. Em primeiro lugar, a sinagoga geralmente não paga salário dos dízimos e dos tzedakah e maaseh pro Talmid Chacham. Não paga. A não ser que ele seja contratado para isso. Como é que funciona a estrutura da sinagoga? Vamos lá, voltar nisso. Como é que se compõe uma sinagoga? Como é que é a diretoria? Quem é o dono da sinagoga? O Eterno. Hã? O Eterno é o dono. Sim, não, eu estou falando de maneira institucional. Hã? Não, é a comunidade. A comunidade. A comunidade. A comunidade que é dona. Quem é o presidente? Geralmente é o rabino? Não. O presidente da comunidade geralmente é quem? É um membro. Um membro da comunidade, ok? Então, a comunidade decide junto. Tem um grupo que toma conta da comunidade. Tem um presidente que... Esse presidente, ele a vida toda ele é presidente da comunidade? Não. Tem eleição. Naquele Labetior vai ter eleição? Vai. Cadê esses candidatos que eu tô doido puxando a orelha deles que ainda não montaram as suas campanhas? Eu tô precisando de férias.
Então, é isso. E como é que funciona a aplicação prática de um rabino dentro da comunidade? Como é que é? Como é que é a função dele? Do ensino, da instrução. Ensino, exatamente. Então, geralmente, o rabino ele é contratado. A comunidade se reúne e fala assim, a gente precisa contratar um rabino. Qual rabino que a gente vai contratar? Vê os valores dos salários aí e vamos ver quem é que a gente pode contratar. Aí contrata um rabino ou meio expediente, ou tempo integral, ou tal, etc. Então, para fazer isso ou aquilo outro. Se a comunidade não tem condições de pagar o rabino, como é que ela faz? Ele deixa o lugar aberto para que o rabino possa montar cursos para que ele possa se manter ali. Então, ele dá aulas específicas fora do Shabat. Ele mantém seu discurso de Shabat, mantém suas funções normais, voluntárias. E aí o que acontece? Ele tem um trabalho específico. Ou então a comunidade paga parte do salário e ele vende livros ou dá curso ou alguma coisa para manter o seu estudo. Por isso está falando que tem que favorecê-lo. Por quê? Para que ele possa manter um tempo de estudo da Torá. Lembrando que um rabino tem que estudar no mínimo, diariamente, no mínimo, vou chutar baixo, no mínimo 6 horas por dia. No mínimo 6. Ok? Em média, tem rabinos que estudam 25 horas por dia. Dependendo daquilo que eu vou. Né? Mas o mínimo aí que é exigido, no mínimo 6 horas por dia, tá ótimo. O certo seria pelo menos 8 horas se ele é um Talmid Chacham, se ele vive para estudar a Torá. Um horário de trabalho normal, 8 horas por dia, no mínimo. Não é que é aquela coisa, não, pode fazer isso para mim? Pode. Mas qualquer horário que você pode, o pessoal que trabalha de verdade, o pessoal tem um horário para sair do trabalho. Você não tem horário para sair do seu trabalho? E a gente vem aqui, lá no Pirkei Avot, capítulo 2, na Mishnah 2, ele fala o seguinte: Rabban Gamliel ben Rabi Yehuda Anassi. Rabban Gamliel, ele era filho de quem? Yehuda Anassi. Quem é Yehuda Anassi? Isso. Quem compilou o Talmud, a Mishnah Gemara, tá? Então, Rabban Gamliel, ele é filho de Yehuda Anassi. Perdão. Diz: é bom estudar a Torá e ter simultaneamente um trabalho. Ok? Tem que ter simultaneamente um trabalho. Pois ocupar-se com ambos faz esquecer o pecado. E todo o estudo de Torá que não for acompanhado de um ofício é vazio, vão e conduz ao pecado. Pois todos os que se esforçam pela comunidade, façam-no pelo amor ao Eterno, assim o mérito dos seus antepassados os ampara, Kibud Avot, e a justiça permanece para sempre. E quanto a vós, disse o Eterno, vos concederei grande recompensa, como se vós os tivesses feitos. Então, aqui na verdade, tendo um trabalho, ele está falando Derech Eretz. Derech Eretz, ele tem duas traduções. Em primeiro lugar, Derech Eretz, tem gente que é da opinião que Derech Eretz significa bons modos, ou seja, só tem que ter bons modos. A mesa, comer corretamente, respeito com os mais velhos, ter educação, saber falar corretamente, dizer obrigado, dizer por favor, ser gentil. A opinião é que Derech Eretz aqui significa isso. Derech Eretz é literalmente caminho da terra, que significa ter uma boa convivência com as pessoas, abrir caminhos com as pessoas, ok? Essa é a primeira opinião. Derech Eretz significa isso. Se eu não me engano, acho que o Rosh Nehemiah já traduziu Derech Eretz como educação, aqui uma vez falando. Mas Derech Eretz também tem um outro significado que alguns outros rabinos interpretam como Derech Eretz é caminho da terra, é alguma coisa que seja da terra, físico. Vai trabalhar, vai fazer um ofício, vai ter alguma coisa. Todos os sábios da Mishnah e da Gemara, eles eram conhecidos como o carpinteiro, o pedreiro, o construtor, o marteleiro. Todos tinham um ofício. E que executavam um ofício. Não é porque eles estudavam Torá, não é porque eles ensinavam Torá, não é porque eles eram rabinos que eles deixavam um ofício. Não, o trabalho dignifica o homem. Né? Como dizia na casa da minha mãe, na casa do bom homem que não trabalha não come. Então, Raverim, é importante sim estudar a Torá, é importante sim buscar, talvez quem tem o desejo de ser talvez um Talmid Chacham no futuro, que mantenha-se os dois fixos, tá? Mantenha o estudo da Torá e também um trabalho. Então, para poder ajudar o rabino a poder estudar 8 horas por dia e ainda assim trabalhar, geralmente se favorece o rabino nas vendas, tá? E não é por isso que eu vendo livros e que... Brincadeira. Não, mas antes de vender livros eu já tinha dado essa aula, então, por favor, não... Brincadeiras à parte, essa é a aula de hoje.
Semana que vem, para os iniciantes, a gente vai dar aula sobre Kibud Avaim, respeito aos pais. E vamos terminar um pouquinho dessa aula sobre Kibud Arav, tá bom? Que é a parte inicial. Depois vocês vão entrar na aula sobre orações, que eu acho que vai ser essencial para vocês. Como fazer, onde fazer, como se preparar, a higiene para isso, o nome do sagrado, as passagens bíblicas que falam sobre isso. E assim a gente continua, tá bom? Azak Baruch. Amém.